Olha, o liberalismo, no meu entendimento, é uma doutrina que prevê que, na verdade, o ser humano, o indivíduo, é capaz de cuidar da sua vida mais do que o Estado, né? E que, na medida em que você dá liberdade individual, você consegue, na verdade, prover isso ao cidadão, garantir ao cidadão, ele é o protagonista da sua vida. E, sendo assim, as coisas funcionam muito melhor. E são justamente dentro desse critério que as nações que têm mais liberdade econômica conseguem progredir e, consequentemente, você consegue ter uma melhor qualidade de vida para todo cidadão. Olha, quando a gente começou a montagem do Partido Novo, nós nem sabíamos muito direito qual seria a doutrina que a gente estaria utilizando. A única coisa que nos motivou foi entender que a gente pagava muitos impostos e os serviços públicos eram de péssima qualidade quando existiam. E aí, estudando mais, nos aprofundando, vendo as nações que vão bem, o que a gente começou a entender foi que justamente são aquelas que têm mais liberdade econômica, onde o direito do cidadão é mais protegido, onde o império da lei funciona, onde você tem melhor qualidade de vida. E aí foi a partir desse momento que a gente no partido adotou a linha mais liberal. E no Brasil, o que me parece que aconteceu foi que nós fomos aprendendo com a realidade. Depois de tanta intervenção estatal, tanta promessa do que o governo iria fazer por nós, e os resultados tão pífios, o cidadão começou a entender que na medida em que ele tem mais liberdade, tem mais autonomia, menos burocracia, menos intervenção estatal, é menos tratado como criança, que é outra característica do Estado intervencionista, a capacidade deles de empreender, de se desenvolver e, consequentemente, ter uma vida melhor é muito maior, né? Então, acho que foi a partir desse momento, talvez, onde as coisas começaram a se deteriorar, as contas não fecharam, a economia não cresceu, a gente teve desemprego, que os fatos da vida real se sobreporam àquilo que a gente sempre ouviu durante muitos anos, né? Que foi vendido por muitos políticos, que era a ideia de que o Estado iria resolver todos os nossos problemas. Olha, acho que é muito positivo e ele veio conjugado com a outra coisa, que foi uma conscientização maior da população de quão importante é a participação dela na política, né? Durante muitos anos, o brasileiro, todos nós, eu inclusive, acho que a minha própria geração especialmente, teve aquela ideia de que a gente não deveria se envolver na política, porque a política não era lugar para gente séria. A gente fazia só aquele compromisso como cidadão a cada 2 anos de depositar o voto nas urnas, mas nem pesquisava direito qual era o candidato. No momento seguinte já não lembrava mais em quem tinha votado. Tinha uma certa incoerência em todo esse processo. Então acho que o brasileiro teve a conjugação de 2 fatos que são muito positivos. Primeiro, o entendimento de que a participação política é sim determinante e que nós, como cidadão, podemos fazer a diferença. E o segundo foi o entendimento da vida prática. Por que outros países estão avançando? Por que a Coreia do Sul avança? Por que a Austrália não tem recessão nos últimos 26 anos? E por que no Brasil, apesar de pagar muitos impostos, as coisas não funcionam, né? Basicamente, eles começaram a entender que essa dinâmica de uma nação mais liberal, onde o cidadão tem mais autonomia, é o que funciona melhor para o mundo. Então, acho que essa conjugação da conscientização com o entendimento ideológico é um passo muito positivo. É óbvio que foram muitos anos de doutrinação na linha contrária, até porque isso interessa a uma classe política que detém o poder e usa esse poder para se perpetuar e, consequentemente, tira espaço do cidadão. Então, esse é um processo, mas esse processo está em andamento. É interessante ver que os mais jovens, mesmo toda a interferência que existe ainda na academia, nas faculdades e muitas vezes nas escolas, por uma linha ideológica diferente, contra o liberalismo, mas apesar disso, vários institutos cresceram, as ideias liberais foram mais propagadas, então isso tem sido um movimento que eu entendo que não tem volta, né? Então o Brasil está caminhando para ter uma sociedade mais livre, mais liberal, o que é muito positivo. Aliás, eu diria que é determinante para o sucesso do país. Eu diria que a gente está caminhando, acho que são 2 vertentes que precisam ser adotadas, né? O primeiro é um pouco dessa questão cultural, né? De entender que a gente deve participar da política e que o caminho liberal é o melhor para a gente trazer produtividade, eficiência e crescimento para o país.
Agora, tem um segundo aspecto que é muito importante, que não são só as ideias, mas é como é que você vai implementar essa mudança cultural e como é que você vai implementar essas novas ideias. E aí é um ponto que para o Novo é muito importante. A gente acredita que a implementação disso deve ser feita pelo exemplo, pela coerência, através de uma instituição. Então são coisas que são muito claras no partido. Entender que o Novo é uma instituição que tem as suas regras, que tem que pensar no longo prazo, onde nenhuma agenda individual pode ser mais importante do que a agenda dos princípios e valores do partido. Segundo, na política brasileira, durante muito tempo ainda é isso hoje, e a própria reforma da Previdência é uma tendência, uma tentativa de se combater isso, quer dizer, a gente ainda tem uma política de muitos privilégios para determinadas categorias, para grupos, onde a grande maioria paga a conta. Então a gente precisa mudar também a forma como é feito as coisas, eliminando de imediato os privilégios, que é o que o Novo procurou fazer. E a classe política tem que dar o exemplo, na medida em que você tem um papel de liderança, né? Você tem que dar o exemplo. Então a gente faz esse procedimento que realmente é de cortar privilégios, cortar mordomias, uma quantidade enorme de assessores, verbas de gabinete, tudo isso para mostrar que é possível fazer tudo que está sendo proposto gastando-se muito menos, né? Então, essa questão de corte. E a outra, que é a ideia de você trazer gente para a política, justamente porque você precisa fazer uma renovação dos procedimentos, das ideias, e entender que o representante está indo lá não para ser alguém muito importante, mas para alguém para devolver poder para a população, não é para acumular poder. Então, a gente adotou essa estratégia de fazer processo seletivo, para justamente poder trazer gente nova para a política e trazer gente preparada, que vá para lá para de fato servir o cidadão e não para uma área pública para se perpetuar e se utilizar do Estado em benefício próprio. Olha, o que deveria mudar na economia basicamente está muito ancorado na filosofia liberal. Por exemplo, algumas coisas, né? A ideia do Estado não ter a gestão de empresas, a gente é totalmente contra isso, a gestão de empresas deve ser feita dentro do âmbito da iniciativa privada, porque essa é a única forma de a gente garantir eficiência às empresas. O que faz a empresa ser eficiente é ela poder quebrar, né? É isso que faz com que ela dê um bom produto para os seus clientes, bons serviços. Na medida em que você tem um ente público como principal acionista, ela nunca quebra, porque você sempre capitaliza a empresa às custas dos impostos retirados da população, né? Então a primeira coisa é não ter a gestão pública nas empresas. A gente é a favor da privatização total. A segunda é uma abertura maior da economia. O Estado brasileiro é muito protecionista, então você tem muitas barreiras alfandegárias, isso tira a nossa eficiência, tira a nossa produtividade, deixa um produto mais caro para o cidadão e impede a renovação tecnológica, então isso é fundamental. Terceiro, tributação. O Brasil hoje é o país mais complexo para se calcular a carga tributária e tem uma carga tributária muito elevada. Isso também traz uma insegurança jurídica, dificulta a vida de quem empreende, traz um ônus para o consumidor, então essa é outra medida que precisa ser adotada. E por último é a questão da segurança jurídica. Muitas vezes no Brasil, leis são mudadas com efeito retroativo. A gente teve agora um exemplo aí, acho que vários acompanharam, da ideia de se acabar com a taxa de conveniência no ingresso e fazer com que as empresas que cobraram tenham que devolver os últimos 5 anos. Quer dizer, alguém que está pensando em abrir um negócio, ao olhar esse tipo de medida, vai pensar 2 vezes, ou vai abrir o negócio, vai colocar uma margem muito elevada para se proteger justamente de absurdos como esse. Então, tudo isso dificulta o empreendedorismo e, consequentemente, a geração de riqueza, que é fundamental para a gente combater a pobreza. Então, acho que essa linha são as medidas que uma economia liberal e que, se o Brasil fizer, vai nos ajudar muito a combater a questão do desemprego e mesmo o crescimento da economia. Primeiro, a gente tem uma questão cultural, né? E acho que isso é importante e me parece que está mudando rapidamente, né? No Brasil, muitas vezes quem teve sucesso era mal visto, porque muitas vezes essa associação do sucesso era feita por algum tipo de benefício que veio do Estado, né? Os chamados aí campeões nacionais, o capitalismo de Estado que teve presente durante muitos anos na economia brasileira, né? Então, acho que tem uma mudança cultural em andamento e dizer o seguinte: quem teve sucesso, fruto do seu trabalho, porque empreendeu, porque trabalhou, deve ser alguém
que deve ser, na verdade, bem visto e elogiado e deve servir de exemplo, né? Acho que isso é fundamental para uma sociedade que precisa ter sucesso. Então, a gente privilegiar o sucesso e não ter uma visão ruim contra quem empreendeu e deu certo. Agora, no Brasil, o que existe é que o ambiente para negócios é muito ruim. Então, todos os rankings de liberdade econômica, o Brasil está na posição lá embaixo, acho que 144, 145 no ranking de liberdade econômica. Fazer negócio no Brasil é muito difícil, então tudo isso cria um ambiente muito ruim e que acaba jogando a grande massa de pessoas que estão tentando empreender para a informalidade, né? E deixa numa situação de risco fiscal, trabalhista muito elevada. Então, tudo isso é um processo, diria, de simplificação da legislação trabalhista, da legislação tributária, das burocracias que o Estado impõe, da quantidade de licenças, e um dado determinante é do custo de capital. O Brasil precisa ter equilíbrio nas suas contas públicas justamente para não competir com a poupança privada, para que sobre poupança, sobre capital para quem precisa investir. Acho que na medida em que você fizer isso, e justamente são os pequenos e médios empreendedores que são os maiores geradores de emprego. Na medida que você fizer isso, você vai conseguir atacar de forma sustentável o desemprego existente no Brasil. Acho que é interessante porque no Brasil isso acho que foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo, que na medida em que a gente foi perdendo a liberdade, ao invés de demandá-la de volta, a gente foi transferindo a nossa responsabilidade. Então, o que a gente sempre pregou no Novo, e é um dos nossos mais importantes princípios, é que a gente tem que ter liberdade com responsabilidade, né? E o brasileiro foi mudando isso, e a gente sempre disse, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e a gente não assume. A primeira coisa da liberdade que a gente deveria assumir, e a responsabilidade está junto, é a questão do voto, né? No Novo, por exemplo, a gente defende que o voto seja facultativo. É um direito, a pessoa deveria ter a opção de exercê-lo ou não, mas a gente não deveria abrir mão do voto, porque ele é determinante para a nossa vida. Agora, se a gente abre, a gente já sabe que vai ter que lidar, eventualmente, com a eleição de pessoas com as quais a gente discorda ou que, eventualmente, venham a fazer governos ruins. Então, a questão da liberdade com responsabilidade já é um aspecto aí. Segunda, muito importante, a gente tem falado, na verdade, da gente assumir, por exemplo, o Novo coloca, não é algo tão fundamental, mas a questão do desarmamento. A gente é contra o Estatuto de Desarmamento porque entende que a pessoa deve ter direito ao porte de armas, não porque aquilo será algo para a segurança dela, mas porque ela tem que ter a responsabilidade por seus atos. E muita gente defende que não deveria existir porque traria algum problema, mas, de novo, é a questão da responsabilidade. Terceiro ponto que eu acho que é interessante, aí são várias coisas do dia a dia. Muitas vezes a gente cobra dos políticos uma postura mais honesta, boa utilização dos recursos públicos, mas muitas vezes, como cidadão, aquela cultura de andar no acostamento, de furar a fila, quer dizer, a gente tem que dar um exemplo para que isso seja feito de forma diferente, né? De novo, é liberdade com responsabilidade. Se a gente quer cobrar dos nossos eleitos, dos mandatários, uma postura coerente, acho que isso começa na postura do próprio brasileiro de dar o exemplo de fazer as coisas certas, não é uma questão realmente de cultura. Olha, esse equilíbrio é difícil. Primeiro, é importante dizer que a gente acredita muito na democracia representativa. Então, a ideia da democracia direta, onde você faz tudo via pesquisas nas mídias sociais, na internet, é muito difícil, porque muitas vezes você tem que ter uma visão de longo prazo e o representante tem que pensar também nas próximas gerações e nas minorias, né? Então, o sistema de democracia representativa, no meu entendimento, é o melhor. A tecnologia e exatamente as mídias sociais trouxe uma oportunidade que a gente não tinha no passado, que é uma maior transparência, um acompanhamento mais efetivo e muito mais próximo, e com uma frequência muito maior do que o nosso representante tem feito, né? Agora, de novo, isso traz também uma responsabilidade muito grande, que é nós não perdermos, como eu estava falando no início, uma visão de longo prazo, né? Não deixarmos com que as próprias mídias sociais virem apenas um palanque online
existente durante todo o momento e a gente perca de vista o que precisa ser feito pensando no país como nação, protegendo as próximas gerações e não vire eternamente um palanque, né? Eu diria que o cidadão deve primeiro estar consciente de que a participação dele é determinante, de que ele tem uma influência muito grande, que ele deve acompanhar os mandatos das pessoas que foram eleitas. E hoje é interessante porque existe, acho que nesse crescimento da política, existem hoje já algumas organizações, ONGs, que acompanham, fazem ranking dos políticos, quer dizer, tornam esse trabalho muito mais fácil e muito mais profissional, né? Agora, a liberdade é fundamental porque é ela que trará e deixará o cidadão protagonista e trará também a possibilidade de a gente fazer uma alternância de poder, né? A nossa participação, e eu diria que a liberdade tem um subproduto que para mim é fundamental. É justamente baseado nela que as pessoas podem ter iniciativas e devem ter iniciativas, não só de empreender na sua vida privada, mas também de empreender na política e ter uma participação muito ativa, com iniciativa no mundo político. Então acho que é uma conjugação, é difícil dizer o balanço de cada uma delas, mas o mais importante, e é isso que a gente tem procurado sempre no Novo, é ter uma atitude coerente em cima de princípios e valores. Tendo esse norte, não tenho dúvida que a gente conseguirá fazer um monitoramento e ter uma execução muito bem sucedida.